A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos de devocional, Rádio Web Vive, devocional Papo e Café. Eita, coisa boa. A gente abrir as Escrituras e degustar desse banquete já preparado que o nosso Senhor deixou. Que nós possamos refletir a riqueza que nós temos nas mãos e que muitas vezes, por dizer que não temos tempo, que estamos atravancados de coisas, que estamos arrodeados de tarefas, nós não tiramos um tempinho para pensar naquilo que Deus pensou ao nosso respeito. É importante, meu irmão. A devocional se dá quando você lê o texto, reflete sobre o texto, ora sobre o texto e vive o texto. Isso a gente chama de lectio divina, é a forma da gente orar naquilo que Deus já deixou escrito. Estamos aqui focados na primeira carta de João, tirando lições práticas da primeira carta de João. Essa primeira carta de João, deixa eu te situar aqui, ela é conhecida como Carta do Amor. Então ela dá uma ênfase muito excelente no amor de Deus, na santificação e na experiência presente que temos para com Ele. É Cristo conosco. Ela passa sempre 3 peneirinhas sobre cada texto dela, que é a obediência, o amor e a verdade. Você vai ver isso presente em toda a carta. Hoje eu quero que você abra a sua primeira carta de João aí no capítulo 2, versículos 1 e 2, e vamos debulhar. Vamos lá. Diz assim, capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: escrevo isto, filhos queridos, para orientá-los a não pecar. Mas se alguém cometeu um pecado, temos o advogado na presença do Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando ele se entregou como sacrifício pelos nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado, não apenas os nossos, mas o do mundo inteiro. Que bom, hein? Que verdade para ser vivida. Aí eu choco esse texto com o texto de João 3,16, que é muito conhecido, que diz: porque Deus amou o mundo de uma maneira sem igual, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17 diz: porque ele veio ao mundo, não para que o mundo fosse julgado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Essa é a verdade que precisamos enxergar e que precisamos passar naquelas peneirinhas chamadas obediência, amor e verdade. Precisamos sim entender que, sendo ele nosso advogado, nós precisamos colocar todas as nossas causas diante dele, lançando sobre ele as vossas ansiedades. Ele tem cuidado de vocês. E precisamos entender que ele está disposto a defender as nossas causas. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Precisamos entender que é ele que abriu a porta da salvação para toda uma humanidade perdida em pecado, porque todos pecaram e estavam sim destituídos da glória de Deus, fora da presença de Deus. Mas ele nos trouxe a esperança eterna por meio do seu sacrifício vivo, e então nós podemos olhar esse texto como algo vivo no nosso meio. Por isso que ele diz assim: escrevo isso, filhos queridos. Eu gosto dessa maneira com que João nos trata. Filhos queridos. Eu estou escrevendo isso, filhinho. Em outras versões diz filhinhos. Eu estou escrevendo isso, filhinho. É para orientar você a não pecar, a resistir ao pecado, porque nós somos todos os dias bombardeados por pensamentos, por omissões e por todo tipo de pecaminosidade que nos acerca. Nós somos sempre incentivados a pecar, mas ele está dizendo assim: eu estou orientando vocês a não pecar, mas se alguém cometer pecado, ou seja, nós estamos escape do pecado, nós temos o advogado. Se arrependa diante dele, coloque diante dele suas aflições, confesse os seus pecados para que então seja curado. Temos um advogado na presença do Pai, Jesus Cristo. Esse é o nome do nosso advogado. É ele que defende as nossas causas. Mesmo sendo nós já talhados para a condenação, ele carregou essa condenação sobre ele para que nós herdássemos a salvação. Entenda isso.
falaremos disso mais e mais em nossos devocionais. Mas uma coisa eu quero que você fique ciente: Ele se entregou como sacrifício por nossos pecados e resolveu para sempre o problema do pecado. Não apenas os nossos, mas o do mundo inteiro. Aí a nossa alegria, meu irmão, saber que Jesus Cristo é a nossa salvação. Grande abraço. Vamos adiante, tem mais depois.